Esse aqui é o vídeo relatório do experimento 14 sobre transistores CMOS. Bom, aqui uma breve agenda do que a gente vai falar, né? Objetivos, materiais, experimentos e as partes do experimento. O objetivo desse experimento foi a introdução ao comportamento geral de transistores CMOS, diferenciação de transistores CMOS de canal N e de canal P, caracterização elétrica com a obtenção das curvas de corrente e tensão. Bom, os materiais utilizados foram multímetros, resistores, protoboard, o circuito integrado CD4007, uma fonte de tensão, osciloscópio e gerador de funções. Bom, falando um pouco sobre a física, né, dos transistores CMOS, no caso, a gente tem que os transistores CMOS eles são feitos por metal óxido semicondutor, né? Diferentemente dos transistores, né, no caso, a gente tem a representação aqui dos transistores NMOS e dos transistores PMOS. Aqui a gente tem o símbolo gráfico dele, utilizado em circuitos, e aqui o layout físico dele, né? Aqui no caso é o layout físico desse circuito integrado aqui, o CD4007, a gente pode ver. E basicamente a gente tem ele construído ali, né, por exemplo, para o transistor PMOS, ele é construído sobre um substrato do tipo P, e a gente vai ter aqui o source do tipo N, o drain do tipo N também, e o gate, né, sobre uma placa metálica, e aqui um óxido metálico, né, essa camadinha aqui cinza está representando um óxido metálico. O mesmo vale aqui para o transistor PMOS, né, no caso, onde o dreno e o source ele é do tipo P e o gate está aqui representado. Ele é construído sobre um substrato do tipo N. Diferentemente dos TBJ, esse cara aqui ele funciona através da aplicação de uma tensão na porta aqui dele, no gate. Enquanto que nos TBJ a gente aplica uma corrente na base, né? E a gente tem um fluxo de corrente lá do coletor emissor. Aqui no caso que a gente vai aplicar uma tensão no gate desse cara, e a gente vai ter um fluxo de tensão aqui do source para o drain, tá? Então no caso aqui, quando a gente aplicar uma tensão aqui, por esse material aqui ser do tipo P, a gente aplica uma tensão aqui do tipo N, isso NMOS, né? Então a gente acaba criando ali no meio ali um canal, né, no caso desse caso aqui de lacunas, tá? A gente cria um canal ali de lacunas e a gente permite o fluxo de elétrons do source para o drain. O mesmo vale para o PMOS. Tá? Esse aqui é o básicozão da física desse dispositivo. Aqui também o circuito interno desse CD4007, né, que é a conexão do par de transistores CMOS para a formação das portas lógica inversora desse transistor. Então a gente tem aqui a conexão interna dele. Bom, e o procedimento experimental, né, consistiu aqui na utilização do circuito integrado CD4007, como a gente pode ver que a gente tem ele montado aqui na protoboard já, tá? E o primeiro experimento, né, foi a parte 1, foi a identificação da pinagem do circuito integrado, né? Então, identifica a pinagem dos pares CMOS do circuito integrado CD4007, está aqui. Então aqui a gente tinha uma folha lá, a gente foi fazendo a identificação, a representação gráfica, né, para os transistores do tipo canal P e canal N, e aqui a pinagem dele, né? A pinagem física, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, 1, 2 e 3, a gente sabe que representa aqui esse transistorzinho aqui de canal P, né? Então, um transistorzinho aqui PMOS no caso. Então, esse canal aqui, por exemplo, aqui a gente tem o source, aqui o dreno e aqui tem o gate. Então, a gente sabe também que o 3, 4 e 5 representam um transistor do tipo NMOS, ou canal N. Então, a gente tem aqui o dreno, o source e o gate, né? Esse cara aqui, esse circuito aqui é o circuito para os experimentos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, transistores NMOS, PMOS, NMOS e PMOS, tá? Esse aqui também, esse circuito que é a ligação interna entre eles nesse circuito integrado. E o experimento parte 2 e parte 3 foi o seguinte: construa um circuito para plotar
a curva VO por VI, tá aqui VO e VI, com a fonte de mais 5 volts no transistor MOS de canal P e também no circuito MOS de canal N. Então, basicamente montar esses dois circuitos aqui, esse circuito aqui para o transistor NMOS e esse circuito aqui para o transistor PMOS. Então aqui os valores de VI foram valores medidos, a gente aplicou o VE variando de 0 a 5 volts com passo de 0,5 volts e a gente foi medindo aqui a nossa tensão VI, que é a tensão aqui diretamente no gate do transistor, né? Então tá aqui a tensão VO também foi medida, medida aqui no source do transistor, né? Entre essa resistência de carga RL, que é o resistor de 10K, tanto RI quanto RL é de 10K. E aí o IDS, né, que é a corrente de dreno fonte, ela foi calculada, que é a corrente basicamente de VO por RL. Tá calculada aqui. Mesma coisa por transistor NMOS, por transistor PMOS. O VI a gente foi medido, a gente pode ver. O VO também foi medido aqui coletado aqui no dreno do transistor, e a corrente de source dreno foi calculado, que é a corrente que flui aqui para o transistor ou pelo resistor RL. A gente pode ver que é também resistor de 10K. Bom, com esses valores a gente pode plotar, né, o gráfico de VO por VI. Aqui na linha vermelha a gente tem o transistor NMOS e na linha azul tracejada a gente tem o transistor PMOS. Tá? A gente pode ver aqui a relação entre a tensão de entrada, né, e a tensão de saída. O procedimento experimental parte 4, né, consistiu em construir o circuito, esse circuito aqui, para plotar a curva VO por VI com a fonte de 5 volts do par complementar CMOS, que é esse par complementar aqui. Então a gente tem um transistor PMOS e um transistor NMOS ligados assim em série, por assim dizer, e a gente aplica uma tensão, a mesma tensão a gente aplica no gate dos dois. Então tá aqui o VE, a gente variou o VE de 0 a 5 com passo de 0,5, o VIN foi medido e o VOUT também foi medido. Com essa tabela que a gente pode plotar, né, a curva de VO por VI. Basicamente, nessa curva que a gente está plotando aqui, que é o inversor CMOS, ela a gente pode dizer que é a convolução dessas duas curvas aqui, né? A curva do PMOS e a curva do NMOS. Então, a gente obteve essa curva aqui. Bom, o procedimento experimental parte 5 foi: plote no modo XY do osciloscópio a curva VOUT por VI do inversor CMOS nas frequências de 100 Hz e 100 kHz. Explica a razão das curvas serem diferentes. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a curva desse circuito aqui, né? Tá aqui. E no caso ali em VIN, que a gente aplicou, no VE que a gente aplicou uma frequência variando de 100 Hz, né, até 100 kHz. Para 100 kHz, como a gente pode ver aqui, a gente tem essa característica aqui, que seria quase que uma curva de esterese, né? E aqui em 100 Hz a gente tem essa curva, uma curva única, né? Nessa curva aqui de 100 kHz a gente pode perceber que seria basicamente os dois circuitos operando, né, ao mesmo tempo, que é isso aqui, ó. A gente obtém isso aqui. Como a frequência é muito alta, então a gente consegue diferenciar um gráfico do outro, que seria basicamente esse gráfico aqui dos dois que eu plotei junto aqui, justamente para a gente poder ter essa ideia, que foi o que a gente obteve aqui. Seria basicamente quase que uma curva de esterese, né? A gente pode ver as duas curvinhas separadas, tanto do PMOS quanto do NMOS. E em 100 Hz, né, a gente tem uma única curva, que é essa curva aqui. Basicamente é isto. Essa curva aqui para 100 Hz e essas curvas aqui para 100 kHz, que foi obtido experimentalmente. Foi muito bonito de fazer esse gráfico aqui. Inclusive quando a gente foi variando ali a frequência, né, você vê que a gente chegou aqui em 90 kHz aqui ainda, aqui está 100 Hz certinho e aqui está em 90. Então quando a gente ia variando aqui a frequência, né, a gente ia vendo essa onda de esterese se formando. Então tá só uma onda, a gente vai aumentando a frequência, a esterese aumentando ali. Bem interessante de ver isso. Algumas referências que foram utilizadas para esse experimento. E muito obrigado, esse foi o vídeo relatório do experimento 13.